Vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Professor Alex aqui na área. Vamos começar então mais uma aula. Perdoe aí pelos 4 minutos de atraso, né? Estava dando os últimos ajustes aqui, que é para não dar nenhum problema na hora que a gente começar o nosso conteúdo, tá bom? Então, pessoal, vamos partir então para mais uma aula aí de ilustração digital. No qual é o seguinte, nas 2 últimas semanas nós tivemos aulas que foram muito voltadas justamente para a parte de imagem, ou seja, de edição de imagem. Então, vocês aprenderam bastante sobre Photopea, né? A gente começou fazendo uma composição de imagens, no qual vocês viram que qualquer composição de imagem, obrigatoriamente, ela tem que ser, eu tenho que ter uma imagem por cima que ela seja transparente, ou seja, que ela seja no formato PNG. Por que essa imagem tem que ser em PNG? Porque se ela for em JPEG, ela traz para cima o fundo da imagem e com isso eu não consigo ter uma composição. Eu meio que faço uma colcha de retalhos com aquela composição ali, certo? E não fica realmente, não tem nem como aquilo ali ficar com um aspecto profissional. Agora, gente, e aí depois na semana seguinte vocês viram como a gente trabalha com a máscara de recorte, com a máscara de seleção, no qual vocês conseguem então tirar o fundo de qualquer imagem, é, consegue então tirar o fundo de qualquer imagem e trabalhar com ela, ou seja, não existe aquela desculpa, professor, eu não trabalhei com essa imagem porque eu não achei um PNG para poder manipular ela. Então, hoje, com essa ferramenta, você consegue então pegar um JPEG qualquer e tirar os elementos de fundo, tirar aquela composição de fundo que eu tenho dentro da imagem, né? E isso aí, gente, eu vou falar para vocês, é algo que é muito útil para quando vocês justamente forem manipular as imagens, porque vocês não ficam refém de apenas um único tipo de composição, né? Vocês podem, então estar fazendo aí edição com qualquer imagem. E vocês viram, é uma ferramenta fácil, uma ferramenta simples. Meninas, vocês que estão aqui na chamada agora, o que vocês acharam fácil editar a imagem, tirar o fundo daquela forma? O que vocês acharam? Digam aí para mim. Hein, pessoal? Ana Gabriele, Laurenice. Vocês ficaram com alguma dúvida a respeito da edição de imagem que a gente aprendeu nas 2 últimas aulas? Gabriele, qual que foi a dificuldade que você teve nessas atividades aí? Responde aí para mim. Vocês tentaram fazer pelo computador ou foi pelo celular? Então, gente, uma dica que eu dou para vocês, tá? Assistam a aula novamente, porque ali aquela parte em que a gente começa a manipular as imagens, ela realmente vai pedir um pouco mais de atenção de vocês, para que vocês não se percam nos detalhes, certo? Então, recomendo, assistam a aula de novo, certo? Assiste mais devagar, vai pausando se for o caso, tá? Para que assim vocês não fiquem perdidos, ok? Bom, e por que eu falo isso que é importante a gente saber dessa edição de imagem? Porque agora, a partir de agora, as próximas aulas, essa aula e a aula da semana que vem, nós não iremos tratar tanto com edição, certo? Nós iremos como utilizar essas imagens de forma correta na hora da gente fazer a identidade visual de uma empresa, né? Que é o assunto no qual nós iremos tratar hoje. Eu coloquei até o slide aí para que vocês possam ver, né? E a gente vai mexer então aí com a identidade visual de uma empresa e como que ela funciona, certo? E assim, gente, o que que abrange primeiramente a identidade visual? Né? O que que é a identidade visual de uma empresa, né? Gente, a identidade visual é todo e qualquer elemento visual que a empresa tenha que busca refletir uma marca, que faça com que aquela marca ela seja lembrada por outras pessoas, que aquele serviço ele seja lembrado, que aquele produto, as pessoas veem aquele produto e já conseguem associar a marca direto, né? Nem sempre este produto ele vai ser um produto é, voltado, por exemplo, para... Só um minuto, pessoal. Opa! Nem sempre, pessoal, esse produto ele vai ser um produto, por exemplo, voltado para essa marca vai ser somente a logo da empresa é que faz com que as pessoas lembrem da empresa. Não, gente. Qualquer outro elemento, pode ser a logo, o slogan, uma tipografia,
né? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, vocês estão vendo aqui no slide, vamos pegar aqui a logo do Google aqui, ó. Se eu vier aqui e tampar, é porque não tem como, né, a aula online, né? Se eu tampar aqui todo o restante da palavra, deixar só o G. Meninas, vocês ainda conseguem identificar que isso aqui a gente está falando do Google, sim ou não? E aí, gente? Sim. Então, pessoal, normal, né? Por quê? Porque aquilo ali já é uma identidade visual que o Google criou. É uma tipografia, uma fonte que o Google criou que, por exemplo, até mesmo se eu pegar aqui, ó, vou pegar aqui o aplicativo do Google no meu celular. Vocês podem ver, por exemplo, ó, o aplicativo do Google aqui, vou ter que desfocar a imagem para mostrar para vocês. Tirar o desfoque. Vocês podem ver que a tipografia do G, ela é a mesma que você vê na logo do Google. Aí, por exemplo, eu tenho outros aplicativos aqui do Google, por exemplo, o Google Maps. O Google Maps ele tem um ícone diferente, igual vocês estão vendo aqui. Mas o que que faz lembrar, gente, que isso daqui é do Google? O que que, se, por exemplo, não tivesse escrito aqui Google Maps, como é que você consegue identificar que isso daqui é do Google? Qual que é a identidade visual que eu tenho aqui, gente? O que que vocês acham? Hein, pessoal? Exatamente, Larissa, isso mesmo que você falou, as cores, né? Então, olha só, para você ver que a identidade visual ela é muito mais do que apenas a logo, é muito mais do que apenas o que está escrito. Através das cores, você já consegue identificar aquela empresa, da combinação de cores e tudo mais. Vamos pegar ali, por exemplo, ó, vocês estão vendo ali no canto do slide a logo da Pepsi, né? A Pepsi, gente, ela já mudou de logo dezenas de vezes, desde que ela começou, desde que ela se entende, né, por marca, mas ela sempre manteve a mesma combinação de vermelho, branco e azul. E aí ela consegue então ter a sua identificação visual, né? As pessoas lembram por causa das cores, né? É igual, por exemplo, a maçã da Apple. A maçã da Apple já mudou de cor várias vezes, mas mesmo assim as pessoas conseguem identificar. Por quê? Porque a logo tem essa construção visual, entendeu? Então, tudo aquilo, geralmente, todo elemento que mostra sobre a cor, eu tenho, então, como identidade visual. E olha só, existem no mercado muitas empresas que elas são lembradas por suas cores ou por apenas uma fonte que representa o seu nome. É muito comum, por exemplo, a gente ver uma determinada fonte e já associarmos ela à marca, né? Por exemplo, o próprio Google, né? A NASA ali, ó, se a gente tiver essa tipografia que vocês estão vendo aqui embaixo no slide aqui, ó. Opa, peraí que deu ruim aqui. Se você vê essa própria identidade visual aqui, ó, você já identifica que isso daqui é da NASA, né? Isso aqui é uma marca que ela já tem, ou seja, uma fonte que foi utilizada. Espera aí, gente, que meu slide aqui deu ruim aqui, ele ficou num tamanho que eu não quero que ele fique. Agora voltou, né? E aí você já consegue identificar a empresa logo de cara, certo? E, assim, é muito importante que a empresa sempre mantenha uma constância, né, quando a gente fala de identidade visual. Vou falar o porquê. Por que que eu vou falar isso? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, vou abrir uma outra aba e vou colocar aqui, por exemplo, ó, é, vamos lá, vou colocar aqui nas imagens do Google o histórico aqui, ó, da logo da Apple, como ela mudou conforme foram passando os anos. Então, vamos lá, vou abrir aqui, imagina uma nova aba. Percebam o seguinte, olha só o tanto de vezes que a identidade visual da Apple, ela mudou as cores, né? Mas em nenhuma delas eu tive, por exemplo, uma mudança drástica no que diz respeito ao logo. Por quê? Porque a Apple ela já é identificada por essa maçã com essa mordida do lado direito, né? Professor, mas espera aí, tem uma logo que ela tá diferente ali, que é a primeira logo, né? Então vamos pegar um pouco sobre essa primeira logo, porque isso aqui é um caso especial, né? Vamos lá. Essa aqui foi a primeira logo que a Apple teve quando ela foi fundada em 1976. Primeira coisa que a gente percebe, gente, é o seguinte, o que que essa logo aqui significa? Apple significa maçã, obviamente. Então, olha o que que eu tenho aqui dentro. Eu tenho, quem é bom em física aqui vai lembrar que aqui eu tenho aquela representação, né, de quando o Isaac Newton descobriu a lei da gravidade.
no qual ele estava sentado embaixo de uma árvore e uma maçã caiu na cabeça dele. Primeira coisa que a gente já percebe, eu tenho uma certa confusão, porque, por exemplo, isso aqui não me lembra nada tecnologia, né? Essa tipografia, essa coisa preto e branco e tudo mais, né? Segundo, quem não é muito bom em física não vai conseguir associar isso aqui logo de cara. E outra, se eu pegar essa logo aqui pequena, olha só, eu não consigo associar os elementos que tem aqui dentro, então eu tenho uma confusão. Então não tinha como a marca se consolidar com uma logo dessa. É uma logo que ela é complicada. Ela não tem a ver com o tipo de negócio, né? Imagina, por exemplo, vou pegar aqui. Eu tenho uma logo da Apple que ela é bem pequenininha, que ela fica aqui embaixo, ó. Onde que ela fica? Aqui, ó. Não vai dar para ver, ela tem aproximadamente uns 2 milímetros, certo? Mas dá para ver que não vou conseguir focar, mas tudo bem. Imagina essa primeira logo, essa logo que nós temos aí de 1976 aplicada num tamanho tão pequeno. Eu não ia conseguir enxergar os elementos, entendeu? Então, por isso que é muito importante que a empresa ela se consolide. Eu vou dar uma giga de identidade visual para vocês, certo? De como a marca ela pode se consolidar, ela pode significar tanto o sucesso quanto o fracasso de uma empresa, de uma marca, quando a identidade visual ela é bem feita ou quando não é, tá bom? Alguma dúvida até agora, pessoal? Tranquilo? Pode seguir, meninas? Então vamos lá. Vamos lá. E como fazer um manual de identidade visual de uma empresa? Gente, vamos lá. Primeira coisa que eu vou, antes de eu mostrar esse slide para vocês, eu vou voltar aqui no Avalon aqui, só um minuto. Vou voltar aqui no Avalon, vocês vão ver que eu tenho um link que eu disponibilizei para vocês aqui, ó. 50 manuais de identidade visual para se inspirar. Vamos dar uma olhada neles? Vamos entrar aqui. O que que eu... E aqui, gente, vocês vão ver aqui que eu tenho alguns manuais. Eu vou pegar, por exemplo, do Uber. A Uber, que é uma marca conhecida e tudo mais. Então aqui eu tenho todo um documento que explica por que que a logo da Uber é desse jeito, por que que as cores são usadas dessa forma. Olha só, como é feita a construção da logo, olha só. Então, não é só escrito Uber praticamente, né? Então, eu tenho diversas logos aqui que elas são feitas e eu tenho todo um esquema de como é feito, ó. O ângulo que as letras têm e tudo mais, é uma simetria muito bem feita, né? Então, as especificações da logo, quando tem ela branca, ela preta, certo? A logo do aplicativo do celular e tudo mais, né? Então, e aqui explica é, toda a identificação dessa empresa. Vamos pegar um outro aqui? Ah, vamos pegar um aqui, deixa eu ver, gente. Da Vale, ó. A Vale, que é uma empresa famosa aí na área petroquímica e tudo mais, né? Na área de extração de minerais e tudo. Olha só, eu tenho aqui a marca da Vale, certo? Eu tenho a logo, eu tenho o nome, certo? Percebam que as cores é sempre voltado para esse amarelo meio pastel e esse verde mais escuro, certo? Então, eu tenho aqui uma identificação visual que ela é voltada para o verde e amarelo, né? A Vale, que era uma empresa do governo, né? Que antigamente era a Vale do Rio Doce, ela foi privatizada e virou apenas Vale, mas ela manteve essa identificação de ainda manter as cores do país como identificação visual dela, certo? Então, aqui, por exemplo, mostra a questão como que a logo ela é construída, o espaçamento e tudo mais, né? É, é, aqui a aplicação, olha só, onde que eu vou usar a logo da Vale, olha só, eu posso aplicar. Percebam que eu posso aplicar ela, gente, em diversos fundos. Eu não tenho, por exemplo, ó, eu tenho uma logo aqui que ela fica no fundo branco e aqui que ela fica numa logo num fundo mais escuro. E mesmo assim, eu tenho aplicabilidade sobre ela, ou seja, eu não fico perdido aqui. Eu não faço uma logo no qual eu posso aplicar só num tipo de papel, né? Eu posso aplicar ela em qualquer lugar. A questão das cores também, sempre mantendo a paleta de cores nesse verde e amarelo, olha só. Aqui, ó, o padrão de cada uma das cores, vocês aprenderam lá o padrão Pantone 328, aí aqui eu tenho o padrão CMYK, que é o padrão para impressão, né? Quais as cores que eu tenho que usar no padrão CMYK e quais as cores que eu tenho que usar no padrão RGB, ou seja, se aqui eu vou imprimir, eu tenho que usar essas cores aqui, né? Se for numa superfície brilhante, se for numa superfície fosca. Agora, se for um arquivo digital, eu já tenho que fazer o quê, gente? Quais são as cores que eu vou usar no padrão RGB. Como assim, Gabriela? Eu não entendi a sua pergunta.
Então, eu vou explicar para vocês, Laurenice, é o seguinte: as cores, elas têm o objetivo, não só as cores, mas qualquer elemento da identidade visual, ela tem como objetivo chamar a atenção do cliente, daquele usuário da marca, né? Então, é por isso que é tão importante a gente ter esse tratamento, a gente ter essa padronização. Tá vendo que aqui eles utilizam essas cores e tudo mais? Justamente para que aqui as fontes também, ó, quais são as fontes que são utilizadas nos documentos ó, da Vale, olha só. Quais são, ó, nos textos, na internet, quais são as fontes que são usadas, certo? Então, eu tenho todo um esquema aqui de como é feito esse manual de identidade visual, ó. A estratégia, como é que ela é bolada, olha só. E percebam, em todas as páginas eu sempre tenho o quê? A identificação verde e amarelo, que são as cores que são utilizadas, certo? Então, vocês entenderam, gente, como é que funciona a questão do manual de identidade visual? A empresa ela coloca toda uma padronização das cores que são utilizadas por ela, né, das cores, a razão por que eles utilizam essas cores e tudo mais, como é feita a aplicabilidade, ou seja, em quais superfícies que eu posso aplicar aquela logo e se há realmente, se eu não tenho nenhum tipo de imposição de aplicar essas cores numa superfície diferente. Vocês conseguiram entender, meninas? Tranquilo? Posso seguir? Se quiser, eu repito. Beleza, então, vou fechar esse manual aqui, vamos voltar lá para o nosso slidezinho, tá? Eu vou achar ele aqui, cadê? Aqui, vamos lá. Então vamos lá. Primeira coisa, como que eu devo fazer esse manual de identidade visual, gente? Primeira coisa, eu tenho que conhecer o meu negócio, né? Obviamente, como é que eu vou fazer um manual para uma empresa, um manual de identidade visual, se eu não conheço aquela empresa? Então eu tenho que conhecer quais são os produtos, qual que é a política, como que esses produtos eles são vendidos, né? O público-alvo, que tipo de público que eu quero atingir, né? Que tipo de pessoas, qual o público, o cliente que eu quero atingir, porque isso é muito importante para saber qual que é a estratégia, como que eu vou chamar mais atenção. Eu não vou, por exemplo, um escritório de advocacia, eu vou ter que utilizar um padrão de cores mais discreto, uma coisa mais sisuda, né? Uma coisa mais séria. Eu tenho que utilizar cores mais neutras, uma coisa mais bem mais suave e tudo mais, né? Eu não posso colocar uma coisa muito chamativa, porque eu tenho que transmitir seriedade naquele negócio que eu estou fazendo. Agora vamos pegar um outro exemplo totalmente oposto, uma casa de festas de criança. Criança gosta de cor, né, e tudo mais, isso atrai. Então, ali eu já não posso adotar uma coisa tão voltada em cores neutras, em preto, branco, né? Tem que ser uma coisa muito mais aquela coisa que dê um impacto chamativo. Então, é muito importante que eu estude o meu público-alvo para saber qual a estratégia que eu vou bolar, né? E também analisar a concorrência, ver o que que a concorrência está fazendo que está sendo bem sucedido e me basear naquilo para saber o que que eu posso melhorar, né? Então, para eu poder então começar a criar o meu conteúdo para minha empresa, eu preciso definir esses três fatores. Então, o público-alvo, né? A proposta de valor e a concorrência e a personalidade daquele cliente que vai usufruir daquele serviço, daquele produto. Perfeito? Bom, e claro, é necessário, obviamente, que toda empresa, gente, muitas não têm, né? Acabam não tendo e tudo mais, tal, pá. Mas é muito importante, gente, que uma empresa ela tenha assim uma logo, né? Apesar da logo ela não ser nem sempre, gente, a logo ela vai ser a totalidade daquilo que marca como elemento visual, né? Às vezes, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu vou tentar pegar algum exemplo de alguma coisa aqui que talvez. Deixa eu ver aqui. Eu não vou conseguir achar um elemento aqui agora para mostrar para vocês, né? Mas eu vou tentar achar aqui alguma coisa que mostre que nem sempre a logo é o único elemento visual que ele é para ser destacado, certo? Mas é a parte mais importante. Por quê? Porque a logo é o que faz você memorizar, é, você memorizar qualquer marca. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, a logo aqui, ó. Todo mundo vai saber que isso aqui é BIC, marca de caneta, de coisas relativas a estudo, certo? A logo ela é muito importante para isso. Se eu pegar aqui, por exemplo, mesmo se eu tampar essa lata aqui, ó, não siga esse exemplo de tomar refrigerante de manhã, tá, pessoal?
Se eu tampar aqui, vocês ainda conseguem identificar que isso aqui é Pepsi? Conseguem, né? Se eu, por exemplo, pegar aqui, ó, vocês ainda vão identificar que isso aqui é a Apple, né? Por quê? Porque a logo é justamente isso. É uma coisa rápida que você já olha e você já consegue associar a marca, entendeu? Então, quando a gente vai criar uma logo, gente, é muito importante que nós pensemos em alguns elementos, certo? Primeiro deles, a logo ela tem que ser simples e objetiva, gente. Ela não pode causar uma confusão visual. A logo aqui de 1976, que eu falei para vocês. Isso aqui é uma confusão visual, né? Isso aqui, eu não consigo ver ela de longe. Se eu ver de longe, logo de cara, eu não consigo fazer a associação daquilo que eu quero, né? Eu não posso, então, causar essa... Onde que eu estava? Cadê meu slide? Eu não posso, então, causar essa confusão. Tem que ser uma coisa simples, que a pessoa olhe e, numa fração de segundo, ela já consiga associar a marca, né? As cores. As cores, elas devem apoiar a personalidade que você quer que a sua marca tenha. Vamos pegar o exemplo. Uma casa de festas, eu tenho que aplicar, talvez, cores mais vibrantes, uma cor mais, que chame mais atenção, né? Meninas, vocês que gostam muito de coisas relacionadas à estética, né? Geralmente coisas voltadas à estética, elas têm um tom mais pastel, um tom mais suave, é um rosa, é um azul bebê, é uma coisa bem mais tranquila, né? Enquanto, por exemplo, o McDonald's ele já procura impactar com as cores com vermelho e amarelo, né? Que é justamente para chamar a atenção, né? E também, gente, a tipografia. A tipografia não só eu falo do que vai estar escrito lá na logo no que diz respeito um slogan ou um nome e tudo mais, mas tudo aquilo que você vai aplicar no seu documento. Se você vai fazer um documento oficial para aquela empresa, um papel timbrado, por exemplo, né? Alguma coisa, um memorando e tudo mais, eu não posso aplicar, por exemplo, uma fonte que ela pareça manuscrita, uma fonte toda cheia de detalhes, né? Eu tenho que transmitir seriedade naquilo ali. Mas, claro, isso vai depender de empresa para empresa como que é a aplicabilidade de cada um. Então, é necessário justamente que você conheça. Até mesmo para você fazer sua logo, você precisa conhecer a empresa para que você não faça nenhuma bobagem, certo? E, claro, gente, padronizar o material de apresentação. Como isso, professor? É só a gente pegar aqui, ó. Vamos pegar o manual da Vale de novo. Gente, aqui eles fizeram um manual aqui, ó. Percebam que está tudo padronizado. Eu tenho a padronização de cores, as fontes de todas, as fontes são sempre as mesmas, certo? A padronização, o alinhamento do texto, aqui os títulos sempre em verde e tudo mais, né? Isso aqui, gente, tem que ser padronizado para qualquer coisa que você fizer para a empresa, né? Você tem que criar um padrão para que assim não fique confuso, para que você consiga consolidar a marca e as coisas relativas à sua marca, né? E é muito importante que você sempre mantenha uma consistência em determinado elemento. Professor, como assim a consistência? Vamos lá. Vamos voltar para o nosso Google aqui para a gente brincar com alguns exemplos? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, esqueçam esses, por enquanto, vamos esquecer esses mais antigos. Percebam o quanto que a logo da Pepsi mudou nos últimos anos. O que que vocês percebem que foi mantido aí, mesmo com a logo mudando, o que que é igual em quase todas elas? Digam para mim. Na verdade, em todas elas não. Vamos lá. De 1962 para frente. O que que vocês acham que aí ele manteve? A Pepsi manteve? A fonte nem tanto. A fonte ela teve algumas mudanças. Ó. Percebam que a fonte aqui ela é diferente aqui. Mas as cores são todas iguais. Elas sempre mantiveram esse esquema, certo? E ó, não sai nem da ordem, ó, vermelho, branco e azul. Eu também tenho, gente, a ondulação. Só que, por exemplo, aqui a ondulação ela está diferente. Ah, professor, mas isso significa que ela saiu da identidade? Não, eu tenho uma ondulação da mesma forma, ela só está diferente, né? Aqui, inclusive, ela volta a ser a mais antiga, ó. Deixa eu ver se a lata que eu tô aqui é dessa forma. Não, ainda é mais antiga. Eu acho que isso aqui ainda não chegou no Brasil, não, né? Então, mas percebam, ela manteve sempre o esquema de cores, né? Eu vou
Vamos lá. Eu vou brincar com vocês aqui, velho. Vou colocar um exemplo mais difícil. Vamos lá. Vamos abrir mais um exemplo aqui. A logo da Fiat. Atualmente, gente, a Fiat, desde 2020, ela tem usado essa logo aqui, certo? Mas, por exemplo, eu quero que vocês me digam, entre a última logo feita em 2006 e essa daqui, o que é que foi mantido? Digam para mim. A fonte, exatamente. Percebam que essa tipografia aqui que a fonte que a Fiat fez, ó, ela até adotou um vermelho, mas eu não vou considerar o vermelho aqui porque os tons são diferentes. Mas percebam, a tipografia aqui, ela é a mesma que eu tenho aqui dentro. Mesma coisa, vamos pegar aqui, ó. A fonte é um pouco diferente, mas percebam que eu ainda tenho essa padronização aqui, ó, do A com essa curvatura e tudo mais, certo? Eu de certa forma, e aqui também, ó, eu tenho a questão da logo circular. Aqui a fonte pode até não ser a mesma, ela pode até ter um achatamento, mas eu tenho aqui o elemento circular que ele continua o mesmo. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, mesma coisa, ó, aqui eu não mantive o elemento circular, mas a fonte ela é o mesmo no mesmo padrão, certo? Agora, se eu pegar aqui em cima, hoje eu tô afim de, pera aí, se eu pegar aqui, por exemplo, o que eu tenho em comum entre essas duas logos aqui, pessoal? Agora eu peguei vocês, vamos lá. Tenho sim, ó, tenho sim. As barrinhas, ó. Eu tenho 4 barrinhas aqui azuis, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, né? Porque na verdade eu estou separando aqui. Todas, mas aí que tá. Pode até parecer não tem nada a ver, mas percebam o seguinte: todas as barrinhas elas têm a mesma inclinação, que segundo a Fiat ela é de 20 graus, né? A identidade visual nem sempre ela tá tão visível assim, né? Aqui, por exemplo, ó, às vezes ela nem vai estar tão visível, mas eu consigo identificar. Por exemplo, a identidade visual nem sempre ela tá na logo. Quer ver? Vejam isso aqui. Vamos lá. Eu vou pegar aqui a foto da frente desse carro e vou colocar aqui, ó. Pegar dois carros com uma diferença de idade muito grande. Ah, só um minuto aqui, pessoal. Vamos pegar aqui, gente. Aqui, pronto. Vou pegar aqui a frente desse carro aqui, ó. Pronto, uma foto de frente para ficar igual às duas comparações, né? Percebam o seguinte, a identidade visual que eu tenho aqui, ó. Como é que é a identidade visual? O que esses dois carros têm em comum? As 7 divisões na grade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, mas não são iguais. Um é fininho, a outra é... São 7 barrinhas. Nenhum carro tem 8, nenhum carro tem 6. Isso aqui é uma tradição, já é uma parte. Se você pegar qualquer carro da Jeep, por exemplo, você pegar aqui, ó, todos eles vão ter sempre 7 barrinhas. 7 barrinhas, entendeu? Outra coisa, se eu pegar um outro exemplo aqui, 7 barrinhas. A mesma coisa se eu pegar, por exemplo, os carros da BMW. Eles sempre têm duas, a grade é sempre dividida em duas partes. Se eu pegar, por exemplo, um BMW, olha aqui, ó. Vou voltar aqui no tempo. Mesma coisa, ó. Eu tenho duas barrinhas. É uma identidade visual e ela nem sempre está voltada na logo, tá, pessoal? Ela nem sempre está voltada na logo. Às vezes eu posso ter um elemento, às vezes eu posso ter uma cor, às vezes o próprio produto é a identidade visual dele. Então, por que mais professor? Mas aí vocês percebem aquilo que eu estou tentando explicar para vocês da constância, né? A consistência.
Em nenhum momento esses fabricantes, eles quebraram a identidade da marca, né. Por quê? Porque ali já estava consolidado, o consumidor ele já conhece o BMW de frente quando ele vê as 2 aquela frente que todo BMW tem igual, né. Eh, por exemplo, vou pegar um outro exemplo aqui, ó, Palito Gina, ó, nunca mudaram essa embalagem, talvez tenha alguma modernização e tudo mais, né. Aqui eu tenho a foto, eu tenho a questão da logo, os nomes, as cores, isso aqui é a identidade visual que eles criaram e dá super certo, entendeu? Então, aqui, por exemplo, se eu pegar o Bic aqui, ó, mesma coisa. Inclusive aqui eu tenho uma logo que eu tenho a parte escrita e eu tenho a parte de imagem, e eu posso separar as 2 e mesmo assim eu consigo identificar que marca é, né. Então, gente, isso aqui já é uma coisa que é consolidada há muito tempo, né. Por exemplo, se vocês pegarem outras unidades da Enet, por exemplo, em alguns lugares do Brasil, vocês vão perceber não, eu vou ter que mostrar o exemplo para vocês. Vamos lá. Aqui, percebam aqui a logo da Enet aqui, por exemplo, de Brasília, e essa daqui é de alguns outros estados que eles utilizam essa logo aqui, que é mais arredondada. Só que o que que ela tem em comum, gente, apesar das fontes serem diferentes? O que que elas são iguais aí? O que que eu estou mantendo? As cores, exatamente, né. Então, eu tenho aqui inclusive alguns outros lugares que eles não utilizam o azul e tudo mais, mas ó, eles mantêm a questão da padronização da fonte, né. Então, pessoal, olha aqui, a mesma coisa aqui, eu tenho aqui a questão das cores que também é utilizada da mesma forma. Aqui eu tenho o fundo vermelho, então o fundo aqui ele eu faço uma inversão das cores para que eu consiga fazer essa aplicabilidade. Aqui, a mesma coisa, ó. Aqui, então, eu crio um fundo transparente, né. Então, gente, percebam o quanto que é importante a gente manter a constância na nossa identidade visual, certo. Imagina se o McDonald's hoje resolvesse mudar de logo, fizesse uma logo completamente diferente. Não, vamos pegar aqui Twitter, né, que virou X, eles mudaram completamente a identidade visual daquela marca. E isso está causando uma certa estranheza, porque o que está acontecendo? As pessoas não estão conseguindo, é muito difícil você achar, ah, eu vi uma postagem lá no X. Não, eu vi uma postagem no Twitter. Né? Vai ser muito difícil das pessoas assimilarem uma marca dessa, porque eu tive uma mudança muito drástica na identificação visual da minha empresa, certo? Então, vamos lá. Sempre utilize as cores. Essa padronização é uma forma que você cria para manter a sua marca sólida e para que as pessoas lembrem dela com mais facilidade, né? E claro, antes de eu fechar a minha campanha, o que, que eu preciso fazer? Gente, a minha marca, ela se destaca em relação aos concorrentes? Ela chama atenção, né? Chama atenção para o público certo, né? Porque, por exemplo, às vezes eu tenho um outro público que não vai ser tão interessante. Exemplo, é, vou pegar aqui um exemplo aqui. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se eu acho esse exemplo aqui. Cadê, pessoal? Eu tinha pedido aqui. Olha só, minha namorada ela é advogada. Ela tem um escritório de advocacia e eu até pedi aqui na aula para ela me mandar uma logo do escritório dela. É uma logo simples, mas, gente, é um escritório de advocacia. Eu não vou colocar um monte de cores vibrantes aqui e tudo mais, porque senão eu perco a seriedade do meu negócio. Mas dentro do que ela trabalha, isso aqui destaca ela. Então eu tenho que ver, não é só questão do destaque de cores e tudo mais, mas se está se destacando, te destacando dentro do seu próprio público, né? Tem que causar um impacto visual, então tem que chamar a atenção para a pessoa ver a sua marca e todas as outras vezes que ela vê de novo, ela lembrar da sua marca, lembrar do seu produto, né? Ela tem que e claro, gente, um elemento sempre tem que combinar com o outro. Vamos pegar aqui, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo de novo que eu vi. Já pensou, por exemplo, se ela faz aqui, ó, Fernandes Teixeira e coloca um advocacia aqui com uma fonte manuscrita, com uma fonte azul e tudo mais? Não ia combinar com o restante, né? Então, todos os elementos, se eu faço com outra fonte que não combina com essa fonte de cima, os elementos dentro de uma marca, gente, eles têm que se combinar entre si. Ah, professor, então, por exemplo, se tiver um nome embaixo, eu vou ter que fazer com a mesma fonte de cima? Não, mas você mantém, por exemplo, a cor com o elemento de cima.
pode manter a cor, pode manter o alinhamento, certo? Então, tudo tem que casar, uma parte sempre tem que casar com outra dentro de uma composição visual, né? Por exemplo, se eu pegar lá o da Vale, eu fiz uma composição, a Vale fez uma composição visual que é toda voltada no verde e amarelo, que são as cores da empresa. Mas aí ela vai e faz uma página que é toda em vermelho. Eu quebrei a minha composição. O meu manual de identidade visual, ele tem que bater, certo? E ele tem que ser fácil de aplicar. Eu tenho que aplicar ele em qualquer superfície e ele tem que funcionar. Vamos voltar aqui o exemplo. Eita, mas tá sujo. 2 milímetros de tamanho tem essa logo aqui da Apple que vocês estão vendo bem aqui. Eu vou até tirar o slide para mostrar para vocês aqui, ó. Opa, ó, aqui, ó, bem aqui, ó, onde está a minha unha aqui, ó. Eu tenho uma logo. Imagina se fosse aquela primeira logo, vocês iriam conseguir ver? Não. Então ela tem que ser aplicável e tem que estar legível, não importa o tamanho que ela esteja, né? Não importa o tamanho que ela esteja. Por quê? Porque senão a minha marca, eu só vou conseguir ver ela em formatos grandes. Não vai fazer o menor sentido, certo? Vamos voltar aqui para o slide. E aí a gente chega nessa plataforma incrível aí. Alguém, vamos lá, meninas, vocês que estão aí, vocês já mexeram com Canva alguma vez? Respondam aí para mim. Com o que, Laurenice? Diga o que você já fez no Canva, o que você já aprontou nesse aplicativo. Criar um papel de parede. Olha, criou um papel de parede do quê? Conta aí para mim essa história, que o seu exemplo foi o mais interessante entre todas as aulas que eu peguei agora. Ó, a Ana Gabriele falou, ele é ótimo para slide de escola. Você acha ele mais fácil que o PowerPoint e que o Apresentações Google, Gabi? Olha aí, para fazer convites, olha só. E não, então vocês já estão aí, já estão experientes com o assunto. Não vou ter dificuldade com a atividade que eu vou passar para vocês, né? Então, justamente isso aí que você falou, Gabi, é um aplicativo que você tem muitas ideias, é uma plataforma de design que você tem muitos modelos e tudo mais, né? Ele já funciona diretamente pelo computador, canva.com/ptbr, ou você pode instalar o aplicativo em qualquer uma das três plataformas. Android, iOS e iPadOS, que ele vai funcionar da mesma forma, você consegue, então, fazer os seus modelinhos, certo? Então, quando vocês entram aqui, né, eu vou passar rapidamente, já que você já tem uma experiência com Canva, certo? Vou abrir o meu aqui, acho que eu vou abrir o meu Canva aqui, peraí. Vamos lá, deixa eu tirar esse Jeep aqui. Vou abrir aqui o Canva. Deixa eu desfocar aqui o fundo da imagem aqui, para não atrapalhar vocês. Então, vou entrar aqui no meu Canva aqui, né? Para entrar, gente, apenas uma conta do Google já é o suficiente, tá bom? Então, aqui eu já tenho todas as coisas que eu posso estar fazendo aqui. Por exemplo, e eu tenho modelo de tanta coisa aqui, gente, né? Eu tenho modelo de tanta coisa aqui que eu posso estar fazendo, ou seja, de folheto, de logo e tudo mais. Por exemplo, ontem eu estava brincando com os alunos aqui que eu usei um modelo para fazer uma logo de uma hamburgueria artesanal. Aí eu peguei um modelinho aqui, coloquei o meu nome, né? Lembrando que todos os campos aqui eles são editáveis. Coloquei o meu Memoji aqui, né? Que eu gerei no meu celular. Não sei, não tem nada a ver comigo, tá, gente? Mas, por exemplo, se eu quiser criar uma logo aqui dentro, então vou colocar aqui, ó, logotipo. Né? Então, ó, vou colocar aqui. Eu tenho alguns modelos aqui. E essas logos, gente, eu posso estar editando elas da forma que eu bem entender. Claro que vai ter algumas que são pagas, ó, igual vocês estão vendo aqui. Outras que elas são só para os assinantes premium, entendeu? Então, é quem faz aquela assinatura mensal. Mas eu tenho muita coisa aqui, por exemplo, que eu posso usar de forma gratuita. Ó, eu venho aqui personalizar modelo. Demora um pouquinho, tal. E aqui, por exemplo, eu não estou gostando dessas cores aqui. Eu queria personalizar isso aqui com outra cor, sei lá, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mexer. Eu consigo mexer nesses nomes aqui, ó. Ó, mexi no nome. E tá vendo? Eu escrevi aqui, mas ele já ajustou a elipse aqui para eu poder mexer aqui dentro, né?
Professor, eu não quero esse elemento aqui não, então eu posso tirar e colocar o elemento que eu bem entender aqui dentro da minha imagem. Eu tenho alguns elementos visuais também, elementos geométricos, e aí, por exemplo, eu também posso estar inserindo outros elementos. Se eu quero aqui, por exemplo, inserir aqui um copo aqui, por exemplo, colocar aqui um copo, tipo um copo, ó, eu posso estar colocando aqui no lugar dessa figura aqui, por exemplo, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, uma cafeteria. Vou acomodar aqui embaixo. Professor, mas aí eu quero aumentar um pouco essa fonte. Pode aumentar? Pode, ó. Exerçam a criatividade de vocês, ó. Professor, mas aí ele saiu da elipse aqui. Como é que eu posso estar mexendo nessa coisa aqui? É simples, eu venho aqui, ó. Espera aí que eu preciso descobrir onde é que eu mexo nessa elipse. Espera aí. Aqui o alinhamento, espera aí. Eu vou descobrir onde é que eu faço isso aqui, tá, gente? A aula ao vivo é assim, a gente vai descobrindo aos poucos como é que as coisas funcionam. Aqui, ó. É só mexer aqui, ó, nos efeitos, eu venho aqui na curva, ó. Olha aí, ó, eu vou ajustando aqui a curva, ó, do jeito que eu bem entender. Ajusto aqui a curva, depois só venho aqui e passo aqui para baixo, ó. Né? Quero colocar um efeito? Posso colocar um efeito sombreado e tudo mais, posso colocar um efeito mais discreto. Aqui, gente, é a criatividade de vocês que manda, certo? Onde que eu estava? Onde está meu slide? Volte aqui. As letras também, igual, ó, é isso mesmo, Gabi. Então, você pode alterar muita coisa aqui, ó. Como é que eu posso criar uma logo? Posso buscar um modelinho? Posso fazer um modelo em branco, se eu quiser, tá bom? E é muito importante que a gente saiba trabalhar com essas cores. No celular também eu posso fazer a mesma coisa, tá, pessoal? É muito mais fácil do que vocês mexerem no Photopea no celular, eu garanto, tá? Vocês não vão ter dificuldade, ok? E, beleza. Eu ainda posso, então, por exemplo, baixar uma imagem premium, né? Então, você ainda pode fazer o download delas. Ó. Basta você clicar na imagem e baixar com marca d'água, que aí ela vem com a marca d'água junto. Vocês já aprenderam a remover marca d'água lá no Photopea, tá? Então, ó, já fica a dica aí para vocês. E aqui, ó, baixa um rascunho com marca d'água grátis. Então, você pode baixar esse rascunho e aí vocês vão lá no Photopea e tirar a marca d'água que eu já ensinei para vocês, tá? Mas, e aqui você pode, terminou o seu desenho, você vai, a sua coisa, você vem aqui em compartilhar e aí você baixa a sua imagem para você poder utilizar no seu manual, tá bom? O que você não deve fazer? Gente, o logo com fundo colorido, não façam isso, gente. Até porque, se você for aplicar essa logo com fundo colorido em um fundo preto, por exemplo, vai ficar aquele quadradão lá. Gente, não façam isso. Vocês já aprenderam isso, que é sempre bom a gente trabalhar com a logo transparente em PNG, tá bom? Imagem JPEG. Professor, mas você ensinou pra gente que a gente pode tirar o fundo do JPEG. É? Então, peraí. Dê uma olhada nessa logo aqui. Imagina vocês usando uma máscara de camada para tirar o fundo aqui. Olha o trabalho de formiguinha que vocês vão ter que fazer. Fora que a logo vai ficar completamente distorcida. A mesma coisa aqui. Se eu tirar aqui, só vai ficar as palavras. Uma frase longe da outra. Ó, essa fonte aqui que é muito difícil da gente ler, tá? Então, evitem o JPEG, tá, gente? Fontes elegíveis. Você fez uma fonte com uma imagem fantástica e colocou lá uma letra bem pequenininha embaixo. Aí, quando eu for aplicar aquilo ali no formato menor, alguém vai conseguir ler? Não. Evitem, então, gente. Até porque a fonte, igual eu falei para vocês, a logo ela tem que ser lembrada logo de cara. Mas eu não posso colocar uma coisa que a pessoa vai ter. Eita, peraí, deixa eu ver o que está escrito nessa logo aqui. Não. Certo? Então, a logo com bordas também aqui. Aqui, ó, ela quebra totalmente o conceito. Parece até que foi recortada aqui, né? Que tá, a imagem ela tá quebrada. Evitem isso daqui nas bordas de vocês, tá, pessoal? Questão do alinhamento. O Canva, ele tem uma ferramenta aqui que permite que eu ajuste o alinhamento dos meus itens, certo? Ó, então, se eu mexer aqui, ó, eu tenho essa linha aqui horizontal e ela vertical e ela indica, então, que o meu elemento ele está com o alinhamento correto. Muito cuidado com essa questão do alinhamento, tá, pessoal? Porque isso daqui pode ser a diferença entre você ter uma marca de confiança, é, uma marca de confiança e também a questão do alinhamento e de tudo mais dentro da imagem. E fora que também, ó, você está vendo aqui, ó, olha
vejam aqui de perto que eu tenho um monte de rebarbas aqui e tudo mais. Então, o recorte aqui ele foi mal feito, certo? Aquele recorte que a gente faz na logo que eu já ensinei para vocês, certo? E claro, gente, colocar elemento que não tem nada a ver dentro de uma logo. Olha só, pizza mais vida. Se eu colocasse só o pizza aqui, gente, ficaria mais legal do que eu colocar essa coisa aqui. É tipo, você lembra, a pizza vai te lembrar, ela vai te levar para o hospital, né? Então, muito cuidado com esse tipo de elemento aqui, tá, pessoal? E claro, não exagerem na logo em texto dentro da logo. Já falei, a logo ela tem que ser rápida, rápida, tá bom? Isso aqui eu vou pular. Bom, pessoal, alguma dúvida sobre a aula de hoje? O que é que vocês acharam? Conseguiram entender o que é um manual de identidade visual de uma empresa, pessoal? O que é que uma empresa precisa para que ela se destaque no mercado? Como você vai fazer esse manual? Alguma dúvida? A palavra é de vocês. Eu quero certeza, eu já posso. A melhor parte foi a do Canva. Inclusive, gente, existem outros aplicativos que fazem a mesma coisa do Canva. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho um aplicativo aqui chamado Adobe Express. Vou mostrar aqui para vocês. Está bem aqui, ó. Não é o AliExpress, tá, gente? É o Adobe Express. Ele funciona da mesma forma que o Canva. Então, eu tenho centenas de modelinhos aqui que eu posso estar utilizando, que eles vão funcionar da mesma forma. Deixa eu ver, eu vou logar no meu aqui. Espera aí. Fazer o login aqui no meu para mostrar para vocês. Ixi, nem lembro o meu login, gente. Deu ruim, deu ruim. Preciso lembrar qual que é a minha senha, tá, pessoal? Então, mas ele faz a mesma coisa que o Canva. Eu tenho milhares de modelinhos ali que eu posso estar me inspirando. Só que, assim, ele nem se compara com o Canva, tá, galera? O Canva tem muito mais coisa para a gente poder trabalhar, tá? Então, como é que vai funcionar a dinâmica da nossa aula de hoje? Que eu vou passar as instruções para vocês, certo? Vocês terão que criar uma marca, uma empresa sobre qualquer coisa que vocês bem entenderem. Agora que eu vou exercer a criatividade de vocês. E se preparem que os próximos módulos vocês terão que usar muita criatividade, tá? Então, vocês terão que fazer uma marca de vocês. Eu vou colocar as instruções lá no Avalon, tá? Um produto. E eu quero que vocês criem uma logo. Beleza, criou a logo, pode ser no Canva, no Photopea, onde você bem entender, né? Pode ser até no ChatGPT. Mentira, gente, ChatGPT não, tá? Criem uma logo e depois vocês vão abrir um documento lá no Documentos Google. Vocês vão colocar essa logo de vocês e fazer a identidade visual da empresa de vocês. Ou seja, vocês vão determinar por que a logo é daquele jeito, por que você usou aquelas cores, qual que é o seu público-alvo, né? Você pode usar, inclusive, aqueles manuais que estão lá no Avalon como inspiração, certo? O que é o seu produto, o que seu produto vende, e você vai explicar todos os elementos, então, que são utilizados naquela sua logo. Tranquilo, pessoal? Conseguiram pegar aí a visão? Entenderam? Eu quero ver como é que vai essa criatividade de vocês. Eu quero ver quais são as marcas que vocês vão inventar. Tá bom, meninas? Eita, deixa eu pegar a caneta aqui para fazer a chamada de vocês. Aí, vou fazer a chamada. Aí, galera que viu isso aqui ao vivo, gravado, tá? Vou interromper a gravação agora. Não esqueçam de fazer a atividade que eu acabei de passar para validar a presença de vocês, tá bom? Vou ficar só com as meninas aqui no ao vivo, ok? Até mais.